Pronto. Então, gente, olhem só, antes da gente começar, eu queria passar 2 avisos para vocês. Primeiro é o seguinte, na nossa aula passada, nós começamos a falar sobre NRs, né? Normas regulamentadoras. Nós vamos falar de 12 normas em cada dia, né? A cada terça-feira. Então, nós vamos falar da 13, hoje até a 24, né? E uma outra coisa que eu queria avisar vocês é o seguinte, a partir de hoje, eu não sei se vocês perceberam na plataforma, eu coloquei o vídeo no YouTube e joguei o link na plataforma das Amaz. Então, vocês têm a opção de ver o vídeo agora pela própria plataforma. Não sei se vocês perceberam, mas a partir de hoje eu vou começar a colocar o vídeo direto lá. Isso vai facilitar a vida de vocês, tá bom? Então, vou espelhar aqui o slide, me dê só um segundinho. Vocês estão conseguindo ver o slide, gente? Sim ou não? Sim, professor. Sim? Perfeito. Então, olhem só, gente. A nossa NR de número 13, tá? Ela é a NR que fala sobre caldeiras e vasos de pressão. Quando a gente vê esse nome, né, caldeiras e vasos de pressão, a gente se pergunta uma coisa importante. O que a enfermagem tem a ver, por exemplo, com essa estrutura? Quando a gente pensa numa caldeira ou em um vaso de pressão, nós habitualmente pensamos em estruturas dentro de fábricas, né, que lidam com esse tipo de material. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. A enfermagem também se depara no seu cotidiano, no seu dia a dia de atuação, com materiais como caldeiras e vasos de pressão. Esse contato, ele ocorre principalmente, ele não é tão comum, né, por causa da tecnologia que avançou, mas ela ocorre principalmente no centro de material e esterilização. É uma área onde se lida com alguns aparelhos que fornecem a limpeza de materiais cirúrgicos, e lá é capaz da gente perceber, sim, a presença de materiais como esse, tá? Bom, o que é que a NR13 ela estabelece? Olhem só, ela estabelece as medidas prevencionistas de segurança e higiene do trabalho a serem adotadas pelas empresas em relação à instalação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos, visando a prevenção de acidentes no trabalho. A fundamentação legal ordinária e específica que dá embasamento jurídico à existência da CNR são os artigos 184 e 186 da CLT. Gente, mesmo a gente tendo uma NR, né, que está relacionado a, por exemplo, uma estrutura que a enfermagem tem dentro do seu ambiente de trabalho, a gente precisa entender que essa NR especificamente, que é a NR13, ela é melhor abordada por engenheiros de segurança do trabalho, tá? Então, por exemplo, a enfermagem, ela atua na fiscalização, atua, mas o profissional que tem mais ligação com essa NR é o engenheiro de segurança do trabalho. Outra coisa importante para se falar, gente, sobre isso, é que um acidente de trabalho, quando está relacionado a uma caldeira ou um vaso de pressão, olhe que dado triste. 90% dos acidentes com caldeiras ou vasos de pressão, elas são ligadas diretamente ao óbito. Ou seja, a pessoa tem apenas 10% de chance de sobreviver a um acidente envolvendo uma caldeira ou vaso de pressão. E daqui a pouco nós vamos ver fotos que é o dado existe, tá bom? Olhem só,
Os outros slides anteriores a esse falam um pouco sobre a caracterização dessas caldeiras. Nada melhor do que caracterizar ela vendo as imagens, né? Isso aqui também é conhecido como um vaso de pressão, muito mais avançado. E essas estruturas, gente, elas condicionam o quê? Elas condicionam gases em pressão, né? Elas lidam com líquidos em alta temperatura, sobre alta pressão. Esse tipo de maquinário nós podemos presenciar em fábricas de cerveja, por exemplo, né? Em fábricas de material farmacêutico. Então, é muito comum nessas áreas. Quando a gente olha para uma imagem como essa, para uma estrutura como essa, ela aparentemente nos reflete um aparelho de segurança, não é mesmo? A gente vê todo novo, pintado, todo reforçado, mas não se deixa levar por isso. Por quê? Porque no ambiente de trabalho, quando a gente tem uma estrutura, nós vamos falar de todas aqui, mas nós vamos falar, por exemplo, da distância que existe entre essa máquina. Por exemplo, eu não posso colocar do lado dessa máquina um bebedouro, né? A gente precisa respeitar uma distância mínima aí de 3, 2 metros de todas as áreas dessa máquina. Na realidade, isso não acontece, né? Habitualmente, as pessoas elas não têm esse cuidado total com essa estrutura. E aí, o que é que acontece, por exemplo? Gente, o que acontece é isso aqui, né? É uma imagem um pouco desfocada, mas que nos mostra, né, os restos de uma casa de caldeira. Essa estrutura, gente, quando explode, né, ela consegue atingir um raio maior do que 40 metros, né? Então, nós estamos falando de um acidente de trabalho que muitas vezes não vai impactar única e exclusivamente dentro do ambiente de trabalho. Às vezes, até os moradores que vivem perto dessa indústria ou fábrica acabam sofrendo as consequências da explosão dessa caldeira, tá? Outra imagem, olhem só que interessante, né? Isso aqui é a parte de uma fornalha que foi arremessada por 100 metros. Então, você já imaginaram? É por isso que quando a gente tem um acidente que envolve esse tipo de material, as chances do indivíduo não sobreviver é de 90%. E daí vocês conseguem observar o impacto que isso tem quando ocorre o acidente, tá? Olha, aqui, gente, são imagens reais, tá, desse acidente. Aqui nós temos outras imagens, né, de destroços, o que sobrou do material na fábrica. E outra coisa, gente, na maioria das vezes, essas estruturas, elas são muito grandes, né? Aqui a gente tem uma imagem, olhem só, gente, as pessoas perto das estruturas. Aqui embaixo, olha só a legenda, nós temos um cilindro de 8 toneladas, arremessado por 40 metros. Vocês já imaginaram o que é o impacto e a força para jogar por 40 metros uma estrutura de 8 toneladas? Né? Então, gente, isso nos mostra a significância, né, desse tipo de acidente dentro de uma estrutura como essa. O enfermeiro do trabalho, dentro da segurança do trabalhador, ele tem um papel fundamental de auxiliar e de exercer vistoria junto com o engenheiro de segurança do trabalho, para que isso não aconteça. Muitas pessoas, às vezes, acham que é necessário vamos dizer um exemplo aqui, um fator muito expressivo para causar a explosão de uma caldeira ou de um vaso de pressão. Mas nem sempre é necessário. Vou mostrar para vocês agora alguns exemplos disso. Olhem só. Aqui, gente, nós temos imagens
que nos mostram os pequenos detalhes que podem levar a um acidente gravíssimo nessa área. Nessa primeira imagem superior à esquerda, nós percebemos que existe uma estrutura da caldeira que está sendo fixada com um nó feito de saco plástico. Gente, será que isso é seguro? Né? Você tem aí um material frágil, né, que não é o suficiente para fazer isso e que com a temperatura pode até derreter. Na imagem superior à direita, nós conseguimos perceber um sistema de válvula todo enferrujado, né? Onde um funcionário em um momento de emergência pode não conseguir movimentar uma dessas estruturas, assim como ela pode romper a qualquer momento, né? Então, imaginem só um tanque desse, né, que pode ter 5.000 litros, 10.000 litros de água em alta temperatura. Já pensou isso explodindo, cheio de trabalhador ali perto? Já imaginaram a dimensão, perdão, a dimensão desse acidente? É algo extremamente grave. Aqui embaixo, nós vemos outras estruturas, como estruturas amassadas, o pé de sustentação enferrujado, ou seja, são pequenas características que podem levar, sim, a um rompimento dessa caldeira ou vaso, levando o indivíduo ao risco. Tá? Nossa NR14, ela fala sobre o risco do exercício do trabalho sobre forno, né? Quem é que trabalha com forno? São pessoas que trabalham com processamento de barro, né, na produção de cristais, na produção de vidro, né, e alguns derivados da madeira. Então, o que a gente precisa entender dentro dessa NR14, né? Quando a gente lida com qualquer ambiente de trabalho, não esqueçam disso, tá? Quando a gente lida com qualquer ambiente de trabalho que manuseie algum tipo de material, né, que emita calor, né, como é o caso do forno, nós precisamos ter dentro dessa estrutura, né, fora, é que a gente chama de revestimento, um material chamado de material refratário, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, refratário, mas o que é que significa? Um material refratário é aquele capaz de dissipar, né? De distanciar o calor o mais rápido possível, né? Por que isso é importante, gente? Ó, vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que vocês vão cozinhar algo, né? Vão lá na cozinha, pegam, por exemplo, uma panela de pressão e estão fazendo um feijão. Beleza. Agora, né? Agora, eu terminei de fazer o feijão e desliguei o fogo. Aí eu pergunto para vocês, se eu for pegar a panela agora, ela não está quente ainda? Claro, né? Porque desligar o fogo não significa que o alimento vai esfriar instantaneamente. Em algumas áreas, nós queremos diminuir o tempo que se leva para esse. Por isso, é necessário um material refratário. Nós devemos evitar o que nós chamamos de acúmulo de gases nocivos, né? Esse uso de gases nocivos, ele é muito comum em quem lida com fogo. Por quê? Porque todo o material em combustão, todo aquele material que é colocado, né, sobre algum tipo de queima, ele libera dióxido de carbono, né? E o dióxido de carbono, ele é venenoso. Vou dar um exemplo para você, gente. Às vezes a gente vai numa lanchonete, num churrasquinho, numa churrascaria, a gente olha para o teto da churrascaria, do lado de fora, a gente vê um tubo prateado, né? Por onde está saindo a fumaça. Aquilo é muito importante. Porque, por exemplo, dentro de um ambiente que processa alimento, olha que coisa interessante. Se você acumular dióxido de carbono sobre um alimento,
esse alimento se torna mal digerido pelo nosso corpo, devido a alto nível de toxina de dióxido de carbono. Professor, um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês prático, né? Biane, tá me ouvindo? Não sei se ela está me ouvindo, mas olha, vou dar um exemplo para vocês. Quando o pessoal vai fazer churrasco, por exemplo, se tem um hábito de usar pedaço de papel para fazer o fogo, né? Quando você coloca papel para fazer o fogo e tem essa combustão, a queima de papel libera dióxido de carbono, né? Se você colocar o papel para pegar fogo e logo colocar a carne em cima, essa carne vai causar em você náuseas, má digestão, isso tudo por causa do acúmulo de dióxido de carbono, tá? Outra coisa importante para a gente falar dentro dessa relação de forno, né, é sobre, né, a relação do ar quente dentro dessa estrutura. Então, muitas pessoas, às vezes, possuem o hábito de abrir, né, simplesmente, se tem esse hábito de abrir a porta do forno, né, até no forno de cozinha isso acontece, né? Às vezes o indivíduo abre o forno e coloca o rosto na frente da estrutura. Isso acaba queimando, né, o rosto, o tecido, além de ser muito perigoso. A parte de forno, gente, também é uma área onde, na grande maioria das vezes, quem é responsável pela sua fiscalização é o engenheiro de segurança do trabalho, tá bom? E o enfermeiro realiza essa relação do apoio, né, dentro da estrutura. Bom, já a nossa NR15, né, ela já vem caracterizar o que nós chamamos de atividades e operações insalubres, né? Não esqueçam que a insalubridade, né, ela é nada mais, nada menos do que a realização de um trabalho onde a sua função ela pode apresentar um risco para o trabalhador, né? O enfermeiro trabalha em ambientes insalubres, assim como vários outros profissionais. Vamos dar uma olhada, olhem só. O que são essas atividades e operações insalubres? São aqueles que se desenvolvem acima dos limites de tolerância estabelecidos por SNR, né? Então, por exemplo, são pessoas que estão expostas a risco químico, a risco físico, entre outros. E o que é o limite de tolerância? Nada mais é do que a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que causará um dano à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. Então, gente, o limite de tolerância nada mais é do que o volume, a quantidade desse risco, dessa atividade ofertada ao trabalhador. Lógico que quanto maior for o tempo de exposição, maior é o risco desenvolvido, tá bom? Aqui nós temos uma lista, né, que nos fala a respeito, né, das nossas atividades e operações insalubres. Quais são os mais famosos que nós temos? Bom, limites e tolerâncias a ruído, exposição ao calor, radiação ionizante, trabalho sob condições hiperbáricas. Condição hiperbárica é trabalhar em um ambiente com aumento de pressão atmosférica. O enfermeiro trabalha em áreas como essa, principalmente no que a gente chama de câmara de
oxigenoterapia hiperbárica. É um tipo de câmara que faz um tratamento, principalmente de feridas, e é muito comum em Belém, né? O Porto Dias tem, o Saúde da Mulher tem, né? O Hospital, se eu não me engano, da Marinha tem. Então, é um tratamento já muito comum no Brasil. Outros tipos de atividade e operação insalubre. Radiação não ionizante, a vibração, frio, umidade, ou seja, tudo aquilo que pode causar ao trabalhador um risco direto e iminente. Bom? E quais são, né? Vamos dar um exemplo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a insalubridade, né? Ela causa todo trabalhador que trabalha em um local insalubre, ele tem direito de receber um valor, né, em cima do seu salário base, dependendo desse tipo de risco. Então, olhem só, vamos dar um exemplo aqui, vamos ver o número 2. Olhem só. Níveis de ruído, de impacto, superiores aos limites de tolerância fixados nos itens 2 e 3 do anexo 2, que é, por exemplo, os anexos da NR15. O indivíduo vai receber 20% do valor do salário base. Então, se ele ganha R$1.000 de salário base, ele vai ganhar R$200 a mais só de insalubridade, né? Olhem só o número 5. Níveis de radiações ionizantes com radioatividade superior aos limites de tolerância. Quanto é que ele vai receber de insalubridade? 40%. Então, ele recebe quase metade do salário de insalubridade. O que é importante a gente falar sobre isso? Existem no Brasil e no Pará milhares de pessoas que trabalham sobre insalubridade e não recebem o seu benefício obrigatório, né? Então, o trabalhador, quando ele percebe que ele está trabalhando uma área de risco, onde nós percebemos, vamos dar um exemplo aqui, que ele não recebe um direito importante como a insalubridade, ele deve procurar obrigatoriamente o RH, né, da sua empresa, para que possa, logicamente, fazer e solicitar essa insalubridade. Tá bom? Bom, gente, agora nós vamos para a NR16. A NR16, olha só que coisa interessante, né? Ela é uma NR, né, que fala sobre as atividades e operações perigosas, né? Ou seja, quando a gente fala de perigo, nós já estamos falando das atividades que envolvem perigo de vida com as pessoas. Um exemplo disso é, por exemplo, policiais, né? A polícia, ela exerce um trabalho que existe periculosidade associada, assim como outras situações, tá? Bom, vamos ver um pouco sobre a NR16 aqui, né? Trabalhadores envolvidos em operações com explosivos ou que permaneçam na área de risco, como armazenamento de explosivo, transporte, né, carregamento, queima, entre outros. Só para vocês terem ideia, essa NR16 ela é tão importante, ela é uma coisa assim tão circunstancial para a gente discutir, que toda empresa que trabalha com explosivo, material de queima, né, dinamite, essas coisas, ela precisa ser fiscalizada pelo Exército, tá? Então não pense vocês que é simplesmente o enfermeiro do trabalho ou o engenheiro de segurança do trabalho que vai realizar, por exemplo, a vistoria desse ambiente, né? Então, essa questão, por exemplo, das Forças Armadas é essencial para a segurança de todos. Bom, outros profissionais que devem receber periculosidade, tá?
periculosidade também está associado a profissionais que trabalham com substâncias radioativas, né? Ou materiais inflamáveis. Isso significa dizer o quê? Que o frentista que trabalha no posto de gasolina, ele tem por direito, né, a ação de receber periculosidade, tá? O que é que acontece? A periculosidade hoje, né, existem alguns projetos de lei que visam alcançar até 70% do salário base com esse valor. Então, por exemplo, se o indivíduo ganha R$ 1.000 por mês, ele vai ter um acréscimo de R$ 700 para receber periculosidade. Tá? Aí, pessoal, tem gente que me fala assim, professor, eu trabalho numa loja de celular, eu trabalho numa loja de roupa na rua. E já assaltaram lá 2 vezes. Então, é tipo assim, eu estou enfrentando perigo, eu não tenho o direito de receber periculosidade. Não, gente. Periculosidade só recebe quem vive com um elemento obrigatório do ambiente de trabalho que cause perigo, como gasolina, a radiação, são coisas diárias, né? No caso do assalto, você está falando de uma característica, né, eventual que não está relacionada a uma obrigatoriedade, tá bom? Gente, alguém tem alguma pergunta até agora? Sim ou não? Não, professor. Não? Perfeito. Então, olhem só. Outra NR importante para a gente comentar aqui é a NR17. Gente, quando nós falamos de ergonomia, né, nós estamos falando de uma NR que é tão importante, mas tão importante, que nós temos uma especialização que ela é, na verdade, específica só de ergonomia. Então, quando o profissional ele faz uma especialização em enfermagem do trabalho, dentro da especialização ele tem um módulo que fala só sobre ergonomia. Mas se ele quiser fazer uma especialização em ergonomia, ele também pode fazer, de tão importante que é. Eu coloquei uma imagem que começa em CNR, que é muito curiosa, tá? Nós temos ali em cima uma imagem que mostra um bonequinho como deve se agachar da maneira correta e como ele pode se abaixar da maneira errada. Logo embaixo, nós estamos vendo um indivíduo, um homem, que está se encurvando de maneira errada, né? Segurando um saco de 50 quilos, né? O que é importante a gente falar sobre isso? Gente, essa imagem, ela não é mentira, ela é real. Significa dizer que um indivíduo, seja ele um homem ou uma mulher, quando carrega um peso de 50 quilos e curva a coluna de maneira errada, ela está causando uma pressão de aproximadamente 500 quilos sobre a coluna vertebral. Ou seja, meia tonelada de pressão na coluna. E isso é complicado da gente avaliar, por quê? Porque se vocês forem perceber, no ambiente de trabalho hoje, vocês encontram jovens de 28, 25 anos que estão trabalhando em hospitais ou clínicas que já possuem uma limitação muito grande na coluna, né? Que já apresentam dificuldades ao levantar rápido, ao sentar rápido, e tudo isso é um reflexo dessa má postura. A ergonomia, ela não é estudada apenas nos ambientes da saúde, né? A ergonomia, ela é estudada também em outras áreas produtivas. Olhem só, o que é ergonomia? A ergonomia, ela é um conjunto de ciências que procura a adaptação confortável e produtiva entre o ser humano
e seu trabalho. Basicamente, procurando adaptar as condições de trabalho às características do ser humano. Eu já comentei isso com vocês, gente. Por muito tempo, a gente tentou adaptar o homem ao trabalho. Não é isso que a gente quer. A gente quer adaptar o trabalho ao homem, né? A gente precisa mudar o ambiente de trabalho para receber bem o indivíduo, tá? E aí, o que é importante a gente continuar falando? Olha só. Algumas características psicofisiológicas do ser humano. Vamos ver aqui. Ele prefere escolher livremente sua postura, dependendo das exigências da tarefa e do Estado. Nós, quando estamos na faculdade, na maioria das vezes, a gente acaba aprendendo como, por exemplo, dar banho no leito no paciente, como virar um paciente no leito, como trocar a roupa de cama com o paciente no leito, como se abaixar para pegar alguma estrutura. O problema disso tudo, gente, é que o profissional ele pouco respeita este conhecimento específico, né? Ele pouco valoriza, né, aquele conhecimento prévio que ele já possui, né? E isso, por exemplo, é bem complicado, né? Porque uma coisa é você não ter acesso àquelas informações de prevenção, mas a maioria tem, mas não exerce a postura correta, tá? Outro, prefere utilizar alternadamente toda a musculatura corporal e não apenas determinados segmentos corporais. Olha, vou dar um exemplo para vocês que parece engraçado, mas é para vocês terem uma noção disso, né? O que é que ele quis dizer nesse segundo tópico? Eu não sei se na casa de vocês usam aquele tipo de bebedouro que a gente usa aquela botija de água de 20 litros, né? Aquilo dali é pesado. E aí o que é que acontece? Muitas vezes vocês precisam trocar aquele botijão de água que é pesado, né? Aí, gente, tem gente que pega aquele botijão de água, só falta se quebrar todo, né? E carrega, não consegue andar, a mão escorrega. Quando vai virar o botijão de água, prende o dedo no bebedouro, aí dói, aí derrama água no chão. Por quê? Porque você está tentando exercer o equilíbrio, a força, simplesmente com as mãos. Quando você vai pegar o bebedouro no chão, você quer usar os braços e a coluna para sustentar o peso. Isso está errado. Você precisa usar as pernas para poder disseminar o peso. Tanto, gente, que olha que coisa curiosa. Para levantar 20 quilos, meu Deus, é um trabalho imenso, não é? Mas quando vocês estão lá na academia, que vocês vão malhar perna, por exemplo, fazer uma leg, né, fazer um agachamento, vocês conseguem colocar um peso absurdo na máquina. Por quê? Porque naturalmente no ser humano, as pernas possuem mais força do que qualquer outra parte. E é por isso que a gente precisa exigir mais dessas estruturas do que essencialmente dos braços, tá? E aí o que é que acontece? Tolera mal tarefas fragmentadas com tempo escasso para execução. Pior ainda quando esse tempo é imposto por máquinas, gerência e pelos colegas. O que é que acontece, gente? Às vezes, vamos dar um exemplo. Isso daí é um exemplo só. Você está lá no hospital e aí você precisa fazer 10 banhos no leito. Vamos exagerar aqui. E aí, existe uma coisa importante condicionada ao teu trabalho. Se você acabar cedo os 10 banhos no leito, você pode ir embora. Né? Você trabalha de 8 a meio-dia, mas se tu acabar 10 horas da manhã, tu já pode ir embora para tua casa. O que é que isso causa nas pessoas? Causa a vontade de terminar o mais rápido possível. Isso adiciona velocidade, né, aos seus mecanismos. Gente, isso é importante para a gente entender
que quanto mais a gente exige velocidade no ambiente de trabalho, maiores são as chances da gente cometer riscos ergonômicos, principalmente na área da enfermagem. Tá bom? Vamos continuar aqui. Bom, algumas características ainda psicofisiológicas do ser humano, né? O ser humano, como eu falei para vocês, ele é forçado a acelerar quando estimulado por dinheiro ou por outros meios, não levando em conta os limites de resistência do seu corpo. Então, gente, agora, principalmente no ano de 2020 e 2021, nós temos enfrentado isso acima de qualquer outra coisa. Porém, o profissional ele não está, ao longo dessa pandemia, exigindo do seu corpo necessariamente por causa de dinheiro. Ele tem exigido muito mais devido a toda essa problemática que envolve o cuidado. Esse estresse no ambiente de trabalho, devido a uma doença nova, também gera riscos ergonômicos bem presentes. Tá? Olhem só, sente-se bem quando solicitado a receber problemas ligados à execução de tarefas. Logo, não pode ser encarado como uma mera máquina, mas sim como um ser que pensa e age. Então, gente, é muito complicado a gente olhar para um profissional, e o enfermeiro, como exemplo também, e achar que ele está ali no horário de trabalho dele e ele tem que fazer tudo o que eu quiser porque ele está no horário de trabalho dele. Então, vamos pensar assim, ó, ele pelos meus cálculos, de 7 a 1 hora da tarde, ele consegue fazer 100 banhos no leito. Mas eu pergunto para vocês, pô, será que é justo eu mandar ele fazer 100 banhos no leito? Por mais que o tempo dê para fazer isso, é complicado a gente pedir. Por quê? Porque o indivíduo ele possui as suas necessidades. E olha o que está escrito aqui embaixo. Ele tem capacidades sensitivas e motoras, que funcionam dentro de certos limites, que variam de um indivíduo ao outro, e ao longo do tempo para o mesmo indivíduo. Significa dizer o quê? Que o tempo que eu levo para me cansar dentro do ambiente de trabalho, ele logicamente que é diferente do tempo de trabalho que outra pessoa vai levar para exercer, né? A mesma coisa é, hoje eu consigo trabalhar fazendo 15 banhos no leito por dia. Daqui a 10 anos, provavelmente eu só consigo fazer 10. E isso precisa levar em consideração, como, por exemplo, a idade do ser humano, tá? Bom, suas capacidades sensorimotoras modificam-se com o processo de envelhecimento. Porém, perdas eventuais são amplamente compensadas por melhores estratégias de percepção e resolução de problemas, desde que possa acumular e trocar experiências. Então, gente, o envelhecimento etário, ele não é, né, um limitador do indivíduo. Não significa dizer que ele está ficando velho que ele não pode mais trabalhar. Ao contrário, o envelhecimento ele leva também a uma troca de experiências, o que favorece, muitas vezes, aqueles funcionários mais jovens a aprender a respeito de outras normas. Então, às vezes, a gente, quando fala de ergonomia, nós temos um olhar um pouco mais de aversão, né? Por exemplo, a gente pensa que quando a gente olha, né, para um ser idoso dentro do ambiente de trabalho, a gente acaba imaginando que ele não tem mais o que acrescentar. Porque quando a gente fala de ergonomia, a gente quer um indivíduo com um corpo assim, muito mais atualizado, né, novo. Mas o pensamento não é esse, gente. A ergonomia tem que ser adaptada ao homem, à mulher, ao jovem, ao idoso, entre outros. Tá? Vamos continuar. Organiza-se coletivamente para gerenciar a carga de trabalho.
a cooperação tem um papel importante, muito mais que a competitividade. A extrema divisão do trabalho e a imposição de uma carga de trabalho individual pode levar ao adoecimento. Então, gente, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma enfermaria agora, em um leito, que tem 14 leitos. Aí vamos imaginar que a técnica de enfermagem A vai ficar com leito de 1 a 7, e a técnica de enfermagem B vai ficar com o leito de 8 a 14. Só que, gente, olhem só, o leito 1, 2 e 3 estão vagos, né? Então, só tem gente no 4, 5, 6 e 7. Mas, na outra enfermaria, do outro lado, né, do 8 ao 14, todos estão ocupados. Entre aspas, a gente já sabe quem vai ficar mais sobrecarregado, não é verdade? É aquele pessoal, né? É aquela técnica que está com o maior número de leitos. Quando nós falamos de cooperação e organização coletiva, nós podemos entender que o profissional, ele também tem, gente, autonomia, como essa técnica de enfermagem A, de chegar para a colega e falar assim, olha, eu só tenho metade dos meus leitos, tu queres ajuda? Só que, gente, isso é muito difícil às vezes a gente ver. O profissional, ele quer logo fazer o quê? Quer terminar o trabalho dele e quer ficar sentado, ele quer ficar descansando. E se o outro tem muita coisa para fazer, sinto muito. E o pensamento, infelizmente, ele tem que ser um pensamento de coletividade, tá bom? Bom, aqui nesse quadro, nós temos, né, alguns pontos importantes que a enfermagem do trabalho, assim como outros profissionais da área do trabalho, devem realizar com o intuito investigativo da ergonomia, né? Ou seja, o que eles devem procurar, o que devem investigar. Primeiro, a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas do trabalhador, né? Então, por exemplo, será que nós estamos em um ambiente de trabalho onde o profissional sente medo? Claro, gente. Olha só esse contexto todo da pandemia. Gente morrendo todo dia. UTI. Eu tenho uma amiga que é enfermeira na Santa Casa, está trabalhando lá, e ela falou comigo esses dias e falou, olha, Dilson, eu não tenho mais forças para nada. Ver pessoas morrendo todo dia deixa a gente doente, né? E o que será que os hospitais estão fazendo para amenizar, para diminuir esse sentimento? Basicamente nada, infelizmente, tá? Outro, a gente precisa entender como ocorre o levantamento, transporte e descarga individual de materiais. Como é a mobilização dos postos de trabalho? Quais são e quantos são os equipamentos dos postos de trabalho? Quais são as condições ambientais de trabalho e como ocorre a organização do trabalho? Lendo esses pontos, nós percebemos, então, que a ergonomia ela está presente de uma maneira muito frequente na área da enfermagem. E hoje é um dos riscos que a gente mais enfrenta também no ambiente de trabalho. É a ergonomia. Tá bom? O que é que a NR7 ela visa, então? Ela visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Tá bom, gente? Então, a nossa NR17, ela visa por essas estruturas, tá bom? Bom, a nossa NR18, né? A NR18, ela fala sobre o PCMAT, né? Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, né? O PCMAT, gente, ele nada mais é do que
como é que eu posso dizer para vocês? O PCMAT, ele é um programa, né, um plano que vai estabelecer, né, as condições e diretrizes dentro da construção civil. Tá? Por não ser uma área tão específica da enfermagem, nós vamos apenas falar superficialmente sobre isso. Tá? Então, o PCMAT, gente, ele vai reunir todas as diretrizes de segurança do trabalho dentro da construção civil. Na maioria das vezes, quem faz isso é o engenheiro de segurança do trabalho, juntamente com o técnico de segurança do trabalho, que o ajuda dentro da elaboração desse programa. Tá? Ele é elaborado, gente, através da investigação, né, e da antecipação dos riscos inerentes à atividade da construção civil. O PCMAT, ele tem o intuito, pessoal, de identificar precocemente os riscos presentes na construção civil, né? Para que a gente não tenha que agir somente depois daquele risco qualquer. Tá? É a partir desse levantamento que são tomadas todas as possíveis providências. Então, você vai investigar o local, identifica o risco e age precocemente. Tá bom? Vamos falar agora da nossa NR19. Gente, a NR19 também é uma outra NR que a enfermagem não trabalha diretamente, tá? Ela lida com o processamento de explosivos, tá? Essa característica de explosivos também faz parte do processo de investigação pelo Exército, tá? Então, a gente, quando fala explosivo, a gente pensa muito em pólvora, então é importante a gente falar que algumas empresas que manuseiam, por exemplo, fogos de artifício, né, e esses derivados, também precisam passar por esses explosivos. Quando, no início da aula, nós falamos vasos causavam praticamente 90% de morte quando ocorriam os acidentes, a gente precisa entender que na NR19, que envolve explosivos, nós também temos, né, o quê? Uma grande possibilidade de óbito quando nós falamos sobre esse tipo de risco, né? Infelizmente, gente, dentro da nossa sociedade belenense, nós já tivemos, no início da década de 90, muitos acidentes que envolveram explosivos, que infelizmente causaram, né, a morte de várias pessoas. Bom, a nossa NR20, né, ela já vai falar sobre o manuseio e cuidados com líquidos combustíveis inflamáveis. Bom, uma característica muito importante, gente, que a gente tem sobre líquidos combustíveis inflamáveis é que esses líquidos habitualmente eles são muito voláteis. O que é que significa dizer que um líquido ele é volátil? Significa dizer que ele evapora com muita facilidade. Então, quando você vai abastecer um carro ou uma moto no posto de gasolina e você olha lá para o buraco do tanque, você vê uma espécie de fumaça saindo, né, do tanque. Aquilo ali mostra como ele é volátil. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sei se vocês sabiam disso, mas existe uma orientação no posto de gasolina que diz que nós devemos evitar, né, o uso de celular dentro do posto de gasolina. Vocês sabem por que a gente tem que fazer isso? Vocês sabem por que é proibido usar celular quando o indivíduo está abastecendo um carro? Porque, olhem só, né, o sinal emitido pelo celular ele pode interagir com essas moléculas do combustível e pode causar até mesmo uma combustão. Né? Então, é claro que a gente habitualmente é difícil ver um exemplo como esse, mas é importante sim a gente falar sobre isso. Tá?
Gente, quando a gente fala de líquido combustível inflamável, nós temos um profissional específico para lidar com essa situação, tá? São técnicos, às vezes, de segurança no trabalho, que têm uma capacitação específica para